A Tecmo ficou famosa com jogos de quase todos os estilos, inclusive luta, RPGs estratégicos, plataformas, entre outros. Nomes como Dead or Alive, Ninja Gaiden, Croc, Disgaea, Deception e Dynasty Warrior irá lançar um, aliás, em breve, e parece estar bem divertido, como a franquia sempre foi. E Monster Rancher, que não me deixam mentir, ela sempre se meteu em diversos campos e até jogos de futebol ela tem em seu currículo. Quando se achava que a Tecmo não iria mais se aventurar em nenhum grande gênero, eis que ela anuncia uma tentativa no gênero Survival Horror. Aos poucos, conforme imagens e vídeos eram lançados, o jogo foi causando algumas expectativas, até que ele começou a ser realmente ansiado pelos fãs do gênero. Zero, nome da franquia no Japão, que viria a se tornar Fatal Frame na América, inicialmente pegou fama pelo subtítulo baseado em fatos reais. Um jogo de terror baseado em fatos reais? Parece promissor, não? Como isso é possível? Veremos isso e muito mais no decorrer desse vídeo. Ah, vamos nessa! Fatal Frame se baseia fortemente na cultura urbana japonesa, mais precisamente das áreas distantes, em vilas perdidas e esquecidas no tempo, locais que um dia foi habitado e hoje, somente fragmentos no tempo permanecem nesses locais. Grandes mansões de madeira sem tecnologia alguma e muitas religiões e mitos. Uma fração grande da história do Japão, que é muito rica em história e em lendas, o imaginário japonês é muito fértil. E vale a pena conhecer um pouco do que eles consideram assustador, diferente do que é concebido aqui no Ocidente com monstros oriundos de ficções científicas inventadas na Europa, como zumbis, lobisomens, Frankensteins, vampiros e tudo mais. Para eles, a origem do medo é diferente. Vamos conhecer um novo inimigo. Tudo bem, talvez não tão novo assim, os espíritos. Caso acredite em vida após a morte ou não, no Japão o povo é profundamente religioso e essas histórias com fantasma e casas mal assombradas permeiam suas lendas mais populares. E a história de Fatal Frame é justamente baseada em alguma dessas lendas, que alguns japoneses juravam ser verdade. Então vamos por parte. You wanna play a little game? Tudo começa por causa de um famoso novelista de terror japonês chamado Jinsei Takamine. Desculpa se eu tiver falado errado, eu não manjo japonês. Takamine tem sofrido alguns problemas de criação de novas obras, e desde 1986 vem passando por problemas financeiros. Ele andava sem inspiração para poder desenvolver uma nova obra, até que ele toma uma medida desesperada, e ele planeja visitar alguma mansão abandonada que o vilarejo local afirma ser mal assombrada. A intenção era se inspirar para criar um novo livro de terror sobre espíritos. E ele não foi sozinho, ele levou seu editor Koji Ogata e também a sua assistente pessoal Tomoe Hirasaka. Os três decidem explorar a mansão Rimuro, uma das mais famosas lendas da região. Nesta mansão, os moradores praticavam todo tipo de rituais macabros, incluindo sacrifício de animais e seres humanos, tortura medieval e invocação de espíritos e demônios. A mansão recebia hóspedes de toda parte da cidade. Eles faziam festas secretas escondidas aos olhos de todos. E também pessoas desapareciam misteriosamente nos arredores. Crianças eram as principais vítimas, assim como mulheres, até que, um dia, o senhor da casa ficou louco e assassinou todos os demais moradores de forma brutal e sanguinolenta. Então, ele próprio desapareceu. Desde então, ninguém havia ousado chegar perto da mansão Rimuro, até então. Jinsei Takamine vai ao local, e dias depois, ele ainda não saiu. As pessoas ficam preocupadas com o que pode ter ocorrido com ele e sua equipe lá dentro. Como um modo de tentar descobrir o que estava vendo, um escritor iniciante chamado Mafuyu Hinasaki decide ir até a mansão Rimuro sozinho e encontrá-lo. Mafuyu é um escritor de livros de terror iniciante e sempre foi apaixonado por histórias assustadoras e locais mal assombrados. Mafuyu nasceu com o dom de poder enxergar espíritos e coisas paranormais. Isso sempre o cativou e serviu de iniciativa para que pesquisasse bastante acerca do assunto, o que fez com que se tornasse quase um especialista em paranormalidade. E ele deve esse dom à sua família, já que herdou isso da sua mãe falecida, Miyuki Hinasaki. Miyuki é uma figura pouco conhecida do jogo e muito misteriosa. Só o que se sabe é que ela nasceu com o dom de ver fantasmas, e isso fez dela uma criança especial, que conversava com os mortos.
não tinha medo de nada. Miyuko era sempre visto com uma câmera fotográfica, que lhe foi concedido pela sua mãe, Mikoto Munakata. Desculpa se eu falei errado novamente. A qual recebeu a câmera de uma garota na mansão Rimuro. Ninguém sabia porque ela gostava tanto da câmera, mas a resposta é que essa câmera é mágica. Ela é capaz de fotografar fantasmas e espíritos diretamente. Após ter 2 filhos, Miyuko passou a ser fortemente atormentada por esses espíritos, que a deixaram irremediavelmente louca. Então, dias depois, ela foi de base F, numa árvore. Mafuyu herdou a câmera fotográfica que é capaz de enxergar fantasmas, chamada de câmera obscura. Ele a usa para registrar os espíritos e fantasma com o qual se depara, já que a câmera possui o poder de exorcizar também. Mas mesmo assim, Mafuyu nunca mais foi visto desde que entrou na mansão Rimuro. E então começa o enredo do primeiro dito. A protagonista do jogo é Miko Hinasaki. Miko é a irmã de Mafuyu Hinasaki e a filha mais nova de Miyu Hinasaki. Ela também é capaz de ver espíritos e de se comunicar com eles. Apesar de sua aparência frágil, ela não é medrosa, e pelo contrário, possui mais coragem do que muitos marmanjos por aí. Após desconfiar do desaparecimento de seu irmão por 2 semanas, ela descobre que ele foi até a mansão Rimuro e decide ir atrás dele. Ela vai a princípio desarmada e indefesa. Entrando na mansão, no entanto, logo ela descobre que as saídas se trancam. Ai, Bolsonaro, goza em mim, goza, Bolsonaro. Eu falei muito alto. E que o local está repleto de fantasmas dos antigos moradores que foram chacinados ou pelos rituais do local ou pelo senhor da casa. Para a sorte dela, em pouco tempo ela encontra a câmera obscura que foi trazida ao local pelo Mafuyu e aparentemente abandonada. Com essa ferramenta ela é capaz de se defender dos espíritos. Logo, Miko descobre os fantasmas dos recém-mortos através dos documentos de Takamine e dos demais integrantes de seu grupo. Miko aos poucos vai aprendendo mais e mais acerca dos estranhos e assombrosos rituais que eram praticados na mansão em bizarro do que o anterior. Eles são tão estranhos que dá desgosto de descrever, mas vou explicar cada um deles. O Blinding Ritual é o primeiro que acontece. A princípio, eles selecionam um grupo de donzelas virgens para realizar todos os preparativos para os rituais. Então, uma das donzelas é selecionada para carregar uma máscara, que possui estacas no lugar dos olhos. A intenção da máscara, que se chama máscara cegante, é cegar a vítima que a usar. A donzela com a máscara, chamada de Blinded Demon, então se torna uma representação do demônio. E sem poder enxergar nada, deve capturar as outras donzelas. Aí começa o segundo ritual, o Demon Tag Ritual. Ele consiste de um jogo de pega-pega no qual a garota com a máscara cegante deve encontrar e capturar as donzelas, que tem apenas de escapar dela. A donzela que for capturada se torna a próxima donzela a carregar a máscara cegante, e assim por diante, até sobrar apenas uma donzela, e essa donzela, aquela que for mais inteligente e mais capaz de escapar dos demônios, é chamada de Rope Shrine Maiden, e é a que deve ser levada ao terceiro e mais significativo dos rituais, o Strangling Ritual. Nesse ritual, a donzela selecionada é amarrada com 5 cordas, uma em cada pulso, em cada tornozelo e no pescoço. Então as 5 cordas são puxadas ao mesmo tempo, em círculo, até que a donzela morra estrangulada, e tenha cada um de seus membros partidos. A corda, então, é considerada abençoada por ter tirado a vida de uma donzela tão pura, e passa a possuir o poder de exorcizar o grande demônio. Enfim, esses foram os rituais. Se não achou macabro o suficiente, espera pra ver as próximas imagens que eu vou colocar aqui. Não me culpe se eu não conseguir dormir à noite, tá? Lá, 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 minha cabeça tá piscando. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Judite! Judite, pelo amor de Deus, roubaram meu olho, Judite! Roubaram minha cara também, mano. Rio de Janeiro tá pico, acabaram de roubar meu corpo. O motivo para que haja todos esses rituais é que há um portal no subterrâneo da mansão. Rimuro, conhecido como Portal do Inferno, se esse portal abrir, os demônios vão sair e começar uma calamidade sobre a Terra. Então, de tempos em tempos, uma corda sagrada tem de ser usada para amarrar a porta e impedir que os demônios saiam. E essa corda é abençoada com o sangue de uma donzela que passou por todos os rituais de purificação. Caso aconteça alguma coisa com a donzela, ou ela não seja realmente pura, a corda pode falhar e os demônios se libertarem.
Nem preciso ressaltar o quanto isso seria ruim, não é mesmo? Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu. Anos atrás, os demônios conseguiram se libertar do portal do inferno e amaldiçoaram a mansão Rimuro. A causa ainda é desconhecida, mas é isso que Miko tenta descobrir durante sua investigação na mansão. Miko aos poucos vai descobrindo mais e mais coisas. Ela chega a se deparar com Mafuio diversas vezes, vendo que ele estava vivo, mas não consegue falar com ele. Por sua vez, Miko ainda recebe ajuda o tempo todo de uma garotinha simpática de kimono branco. Miko logo descobre que essa garotinha que aparece em tempos de necessidade é a pequena Kiri Rimuro, a donzela que anos atrás foi selecionada para ser a Rope Shrine Maiden e que acabou falhando em sua missão, resultando na liberação dos demônios e na morte de muitas pessoas. Não se sabe direito o que ela quer e por que ela ajuda Miko a resolver o mistério, mas ela pretende mostrar alguma coisa para Miko, e Miko vai seguindo o jogo dela. Fora a pequena Kiri, outra fantasma persegue Miko por todos os lados, além dos fantasmas habituais. Essa é a mesma Kiri Rimuro, só que crescida e transformada em um fantasma maligno e vingativo. Essa é a forma que ela assumiu anos depois, após a libertação dos demônios que a corrompeu o seu espírito. Esse fantasma é a mais mortal de todas e persegue Miko o tempo todo. Ela chega a conseguir capturar Miko diversas vezes. E sempre que ela consegue, Miko adormece e desperta com marcas de cordas em seus membros. Sim, Miko está sendo amaldiçoado. Miko descobre o motivo pelo qual o fantasma da Kiri não eliminou Mafuio até então. Acontece que, coincidentemente, Mafuio se parece muito com o rapaz do qual Kiri se apaixonou no tempo em que ainda era Rope Shrine Maiden. E isso foi a causa de tudo isso. A Rope Shrine Maiden tem de ser pura para que o ritual funcione. E quando a donzela se apaixonou por esse rapaz, corria o risco de que ela se desvirtuasse e deixasse de ser pura. Por isso, o senhor da mansão mandou assassinar o pobre rapaz. Quando a donzela descobriu isso, ela entrou em um estado de choque e passou a sentir remorso pela morte dele, o que o corrompeu a sua alma e fez com que ela não chegasse pura no momento do ritual. Sendo assim, tudo deu errado e aconteceu o desastre que todos nós já sabemos. Ao encontrar Mafuio, o fantasma da Kiri o confundiu com seu antigo amor, e por isso tenta atraí-lo para viver com ele na mansão. E então Miko faz outra grande descoberta. É possível reparar o erro do ritual anterior. A alma da Rope Shrine Maiden pode auxiliá-la a refazer o ritual, e eles só precisam da corda e de um espelho chamado Roly Mirror. Esse espelho é usado no ritual, e ele se fragmentou em vários pedaços durante o fracasso do ritual anterior. Miko consegue reaver os fragmentos e remonta o Roly Mirror. Ela ainda descobre que Mafuio está fazendo a mesma coisa, tentando aprisionar os demônios de uma vez por todas e acabar com a maldição da mansão, aproveitando-se de sua posição de vantagem em relação a Rope Shrine Maiden. Miko consegue acesso ao local do ritual e logo se encontra de frente o portal do inferno. Miko é interrompida de refazer o ritual pela presença do fantasma da Kiri transformada, e então começa a batalha definitiva. A câmera obscura não consegue absorver o espírito da Kiri e exorcizá-la, se quebrando. Sem sua arma, Kiri não tem escolha a não ser inserir logo Roly Mirror. E, ao fazer isso, Kiri e Rimuro finalmente é exorcizada. Ela assume sua forma adolescente, que é a forma que se apaixonou por aquele rapaz. Já que Kiri voltou ao normal, o ritual pode mais uma vez ser refeito. Ela consegue a corda sagrada, e juntamente do Roly Mirror, eles refazem o ritual. Kiri e Rimuro se sacrificam em nome do bem de todos, e o portal do inferno é selado de uma vez por todas. Todos os fantasmas são exorcizados, e a mansão Rimuro volta a ser um local de paz. Não sei como um local tem o portal do inferno em seu subterrâneo pode um dia ter paz, mas tudo bem, né? Mafuio pode escolher entre ficar e se sacrificar junto com a Kiri, dando força a ela, ou escapar para cuidar de sua irmã. Tudo depende do seu nível de dificuldade escolhido no jogo. E assim, termina essa macabra história, ao estilo japonês. E assim se encerra mais uma história. Espero que tenham gostado. Conto com seu like e seu comentário, pois assim ajuda meu pequeno canal a crescer e mais pessoas descobrirem novos jogos e até mesmo relembrá-los. Muito obrigado e até a próxima. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Estão esperando o Samuel Jackson aparecer de tapa-olho, roupinha de couro apertada? Vão.